Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ela Podcast. Eu sou Carol Kay, empresária, mentora de mulheres, mãe de dois. Estou aqui hoje trazendo o último episódio da temporada. Eu me conheço, eu me respeito. Um coraçãozinho apertado para dizer que estamos no fim da última dessa temporada, no último episódio dessa temporada. Meu coração tá aquecidinho, mas com muita novidade. Hoje eu trago uma pessoa querida para falar com a gente, para trazer uma nova direção nos nossos pensamentos e ressignificar a nossa vida e a nossa história. Mas antes da gente começar a falar, entrar no assunto desse episódio, eu quero agradecer a Jaque Oliveira, né, pelo patrocínio do nosso episódio, através do Jaque Oliveira Beauty, que fica aqui no Tatuapé. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, o arroba é Jaque Oliveira Beauty. Pode seguir. Quem tiver interesse em participar da próxima temporada, que será incrível, nós falaremos de um assunto também engrandecedor. Pode ser um pouquinho polêmico, que será. Será que eu conto já? Eu vou contar, vai. Se eu não aguento, já está no fone, então eu vou contar. Meus investimentos, minhas regras. Para quem não sabe, eu sou assessora de investimentos, mas vai ficar para o próximo capítulo. Então, já agradeci, já apresentei o novo episódio, né? Que é o último da série. Ai, gente, tô com o coraçãozinho apertado, porque eu amei fazer essa temporada, porque traz ressignificado. É uma temporada que traz novos começos, foi uma temporada que traz propósito, o que te move, uma visão de uma vida com os pés no chão, no agora, trazendo sempre um propósito do que a gente está fazendo por aqui. Então, sem mais delongas, estamos aqui hoje para finalizar essa temporada e com um apertinho no coração, mas com muito amor. Eliane Moura, uma querida amiga de Porto Alegre, né, que já vem aqui no meu coração. Não tínhamos um acesso pessoal, né? Mas a gente se Uhum. encontrou muito nessa caminhada Sim. nossa, que a gente vai contar um pouquinho para vocês. Ela que é professora, docente, Uhum. é cristã, católica, Isso mãe do mesmo. Davi, tem tantas Isso. coisas para nos contar e com um novo projeto em direção ao sentido da vida. Isso É mesmo. isso, querida. Uhum. Seja muito bem-vinda ao Ela Podcast. Obrigada por se disponibilizar a vir de tão longe para cá e dividir a sua história comigo e com o mundo, né? E com essas mulheres lindas que me acompanham aqui, que ainda estão por me acompanhar. Então, para a gente começar, primeiro eu quero te agradecer, né, por você estar aqui, com esse carinho, esse olhar tão Uhum. presente, né? E quero que você se apresente, fique livre, me diga Uhum. como você está hoje, antes da gente começar a entrar em Então toda tá essa bom. conversa, é para Uhum. você se sentir bem à vontade, né? Como você está se sentindo, se apresenta um pouco, e aí a gente vai seguindo o nosso bate-papo. Fiquem ligados que essa conversa vai ser maravilhosa. Carol, eu tô muito feliz de estar aqui, né, eu acho que a minha presença aqui tem muito a ver com esse projeto novo Em Direção. Eu acredito que a gente tem que seguir em direção, né, buscar aquilo que faz sentido na nossa vida. Então, meu nome é Eliane Moura, sou professora acadêmica, né, e trabalho também com palestras motivacionais nesse meu novo projeto. Sou mãe do Davi, né, meu filho tem 24 anos, né, eh, viúva, né, meu estado civil, né, e sou uma pessoa, assim, muito feliz de estar sempre em busca, né, de algo. Não é uma coisa fácil, é uma construção diária. Todos os dias a gente precisa, né, se reorganizar, se reposicionar, olhar para frente, né, porque olhar para frente dá trabalho, Dá trabalho. porque quando a gente olha para frente, a gente olha para o desconhecido, mas E a dá gente medo, né, da ansiedade, dá dá medo. dá medo. Mas quando a gente sabe também, né, nas mãos de quem a gente coloca esse futuro, a gente fica um pouco mais tranquila, Fica, né. fica mais seguro de que o caminho vai dar certo, né. Ele Isso. ele é seguro, É né. com frio na barriga, É, mas segue. mas isso é fé, né. Sim. Essa é a fé. É. Mas assim, eu costumo falar que a gente precisa de movimento,
né? A gente Sim. precisa se movimentar. Mesmo que muitas vezes a gente ainda não sabe qual é o caminho certo, qual é essa direção, né? O importante é não ficar parado, porque água parada dá dengue, água parada, né, Uhum. dá bicho, água parada não Cheira é mal. cheirar mal, né? E isso, quando traz isso para a nossa vida, para a gente, ele causa efeitos bem desastrosos, né? Te Sim. leva a uma ansiedade, pode te levar a uma depressão, pode te levar em caminhos que são mais difíceis da gente retomar. Então, o movimentar-se a todo momento que você trouxe para a gente agora, eu acredito muito que é um caminho, né? E aos poucos a gente vai construindo, né? Vai trazendo quem nós somos, né? Com ajuda, com terapia, com a nossa fé, né? A Sim. gente vai encontrar um caminho, né, para descobrir quem nós somos e encontrar uma nova direção, Isso. né? E o que nos ajuda também a pensar isso, é porque durante um tempo da nossa vida a gente acha que esse caminho que é a vida da gente é uma linha reta, É, e não é, é, não é? né. Então, às vezes 2 passinhos para trás é seguir em frente, dar uma grande volta para seguir o caminho é seguir É em seguir em frente, frente. pegar um atalho e logo voltar para a via é seguir em frente, o importante é não ficar parado, né. Então, essa ideia tira da gente uma frustração, às vezes, de pensar: "Poxa vida, né, parece que o caminho das pessoas são todo é tudo tão linear". Não Não é é, não verdade. é. Andar para frente, seguir a direção, não é um caminho retinho, E às vezes a gente precisa dar muitas voltas e passar por situações complexas, né, que são as sim, pedras no caminho, como a gente diz, né, as sim, pedras no sapato, para a gente se reencontrar, né. Então isso. essa temporada, ela foi muito importante para mim também, né. Claro que a primeira é a menina dos olhos, porque nasceu o podcast e eu falei era muito sobre o que eu queria falar. Mas essa temporada eu trago muito, o olhar para dentro, né. É assim, eu me conheço, então eu me respeito. Se eu não me conhecer, se eu não abrir esse espaço para quem eu sou, para as minhas necessidades, para os meus valores e para o olhar que eu tenho para a vida, como que eu vou me respeitar e tomar as minhas decisões, né? Claro, não dá para você parar e ficar no autocuidado, autoanálise, alto, porque existe o mundo, né? Mas a Sim. gente precisa fazer isso e caminhando E na e medida seguindo. que eu me conheço, eu consigo melhor ajudar o outro, Melhor ajudar o outro, né. Então mas não é uma questão muito de autoajuda, né, mas eu preciso saber que posição é essa, para que eu possa, né, então olhar para fora, né, com mais que certeza. posição é essa? Para você se posicionar de quem você é, acaba sendo até uma referência para o outro, mas Isso. se posiciona diante da vida, Uhum. em cima do muro. Não, 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 nunca, não não. é legal em cima do o morno, né? Ou você tá frio ou você tá Não, quente, morno não, né? O nunca. morno também, olha que engraçado, o morno também, uma temperatura morna também prolifera bactérias e fungos. Morno é o amigo da água parada. O morno é um amigo. Não Ótimo. O dá. morno é um amigo da água parada, né? E sair de cima do muro Sim, também é uma coisa importante da gente fazer. E tudo isso só é possível se a gente tem acesso a quem nós somos. sim. Você viu que a gente já entrou no assunto e foi indo embora em direção a novos O tempo rumos. inteiro a gente faz isso. As mulheres são assim, mas antes da gente falar do novo projeto, de como você está Uhum. hoje, eu quero voltar naquele tempo que foi tão gostoso, voltar naquele tempo. Uhum. E eu vou te contar, acho que eu não te disse isso da outra vez, mas Porto Alegre para mim foi um lugar feliz. Sabe quando você pensa no momento, nos lugares, e diz assim, foi um lugar feliz? Talvez não tenha sido mais seguro, talvez não tenha sido, mas foi um lugar feliz de descobertas, né? De reencontro. A minha fé renasceu ali. Eu me batizei ali, já era adulta. Eu escolhi me batizar. Então, muitas coisas aconteceram ali que forjaram quem eu sou hoje. Algumas decisões eu tomei ali importante que me forjaram quem eu sou hoje. E
E a gente viveu um caminho, né? Então, falando um pouquinho sobre como eu conheci a Eliane, né? A gente trilhou um caminho juntos, né? Na mesma comunidade, nós fazíamos parte do MCJ, que é o Movimento de Casais Jovens, né? Eu ainda como casal jovens, e Uhum, você e o Estevão mais como palestrantes e como uhum, mentores, e que coisa linda era ver vocês dois juntos, né? sim, E queria que você falasse um pouquinho deste momento que a tá gente viveu, bom. dessa história, de como era a atuação, né? Porque Uhum. quem não conhece acha que as comunidades, né, de dentro da igreja não faz nada, né? Tá lá só para o padre pegar o dinheiro das pessoas, mas existe uma vida além disso, né? Existe uma comunidade muito ativa, principalmente não é nem manter os valores, mas é construir valores. Porque você não mantém aquilo que não tem, né? Que você não É conhece. verdade. É uma construção de valores, de princípios, e de cuidado com o outro, né? Então, assim, foi um lugar feliz para mim esse Sabe momento. que quando tu fala em Porto Alegre, te emociona, né, por tudo que tu viveu lá. Esse é um tempo também que Porto Alegre está vivendo um tempo difícil, assim, né, em função das enchentes, de tantos desabrigados, enfim, uma fase que também vai passar, né. Eu moro Com na um novo ressignificado, provavelmente, de muito Tomara, diferente, né? tomara, a gente reza por isso, assim, né. Eu moro em Cachoeirinha, que é grande Porto Alegre, é do ladinho. Então a vida da gente acontece muito em Porto Alegre ou passar por Porto Alegre, né, que é uma capital, que não é grande capital, né, mas um lugar muito acolhedor, muito charmoso, muito, né, a Muito, gente que é de muito. lá tem essa coisa, assim, né. Pois Tem. bem, então, quando eu me casei, né, depois de 6 meses casados, a gente passava em frente da paróquia São Vicente de Paulo, que é a minha paróquia que eu participo em Cachoeirinha, e a gente olhava ali alguns casais, sempre muito juntos, em grupos, eles vestiam uma camiseta igual, assim, né, "Venha caminhar conosco". Eles estavam sempre muito envolvidos, né. Depois a gente foi descobrir o que que era isso, né, eram casais que estavam a serviço, né, porque como tu diz, a gente trabalha muito, né, quando a gente, assume a posição de participar de uma comunidade, ainda como casal, tu tem as responsabilidades, né. E ali tu aprende, tu ensina, ressignifica o tempo inteiro. Com 6 meses de casados, a gente estava naquela vidinha assim, né, fim de semana almoça na casa da sogra, no outro fim de semana na casa da outra sogra, e a gente ia vivendo assim, e a gente olhava aqueles casais tão Aí empolgados. falava: "Mas será que só vai ser só isso, né?" Ai, pois então, eu olhei e disse assim: "Ai, eu queria viver aquilo ali, o Estevão eu também quero", e a gente foi lá se oferecer, porque normalmente as pessoas são São convidadas, né, convidadas, eu fui sabe, a gente convidada. quer participar disso. E dali nós vivemos 23 anos o movimento de casais. Você Foi uma acredita coisa nisso? 24 e um pouquinho, assim, foi uma coisa muito interessante na nossa vida, né, porque eu ouso dizer, Carol, que ali eu aprendi a ser família. É, Né, porque a gente uma está grande começando a família, né? construir isso. São 2 pessoas solteiras, trazem suas culturas, o casamento, né, no início é meio, né, quem é essa pessoa e o que ela traz com ela, e traz uma bagagem, ela não é rasa, ela não nasceu agora para casar comigo, né, ela traz as crenças, as dificuldades, ela é, né, E é onde complexa. acontece todo o caos e as separações dentro de um Sim, ano e 3 anos, sim. e não tem casamento E que ainda aguenta isso, né? mais, porque eu vinha de um namoro, Carol, de 8 meses. 8 meses a gente namorou, noivou, casou. Ai, que delícia! Ai, achei que eu não ia achar outro marido. Eu disse: "Meu Deus, é esse". E ele era uma figura, assim, né, emblemática, enfim. E aí nós fomos viver o movimento de casais, né, ali nasceu o nosso filho. Às vezes os nossos compromissos e tal, levava colchãozinho embaixo do braço, não parava mais de sacola e coisa, e ele ia junto, né. Participar e viver isso com Depois foi vocês. crescendo, às vezes ele não gostava muito, mas a gente sabe hoje, nossa, para mim é muito claro que tudo ficou no coração dele, na cabecinha dele, enfim, né. E o Estevão sempre muito ativo, nós muito ativos ali, né. E logo, assim, a gente começou a se envolver
desenvolver com essa questão das palestras, porque a gente tinha uma facilidade para comunicação, assim, né, enquanto casal, e algumas crenças que a gente tinha. E à medida que o tempo foi passando, a gente também foi assumindo algumas pequenas lideranças, assim, né. E aí chegamos, então, no hall das palestras. E é interessante dizer, né, que esse movimento de casais, então, em alguns momentos, a gente se reúne como grandes grupos, e acho que aí nós nos encontramos, Nós nos porque, encontramos. a tua participação era na São Pedro, em Porto Alegre, não é? Então, em alguns momentos, assim, os casais se reúnem e a gente vai crescendo Grandes em eventos, amizade. né? Eventos É. grandes, né, com momentos para serviço, para oração, né, para reflexão, Retiro, eu adoração, acho que nós nos conhecemos num retiro. os retiros, né, de E final de aí tinha semana. uma palestra, provavelmente foi o sentido da vida, e que é, eu vou Isso. falar, gente, é um chute no estômago. A gente circulava entre palestras do sentido da vida, pecado e salvação, fé e conversão, porque o Estevão tinha uma história muito bonita, né, de conversão, a história de vida dele era muito bonita, A assim. gente Então participou a gente também de algumas trazia, palestras, né? Eu sim. e o Paulo. E então, aconteceu que chegou um tempo que nós nos olhamos assim: "Estevão, a gente não está dando muito testemunho de casal jovem, né". Tinha era Cara, cabelo branco, o tempo estava passando pra gente, né. Tá na hora da gente desapegar. migrar, né, pra outro grupo, assim, para se identificar, para buscar também. É um momento de ciclos diferentes, a gente está na função de aposentadoria, a gente está na função de filho adulto, tem coisas que a gente precisa buscar outros grupos para também aprender ali, né, Claro, é. esse novo tempo, E dá enfim. espaço para quem está Para os chegando, jovens né? que estão É, chegando. porque senão você fica. Grupo de Isso. casais jovens, ué, mas É. os sêniores ali estão. Então, em 2018, a gente conheceu as equipes de Nossa Senhora e fomos viver como casal nas equipes, mas ainda fazendo uma despedida, assim, do MCJ, né, porque não era muito Participando de alguns. fácil. Não, não O é. MCJ, a gente tem nossos compadres, nossos amigos, gente para a vida Para a toda ali, vida. para a vida toda, né. E aí a gente fez essa migração, né. Então, em 2020 tivemos, né, a pandemia, em 2020 também chegou minha aposentadoria, né. Nossa, quanta mudança, quantos ressignificados, Sim. né? E aí o Estevão era muito sensível às minhas necessidades, assim, né, ele era uma pessoa fantástica, assim. E quando eu me aposentei, então ele disse O que assim, você vai fazer agora ou não? não, ele disse assim, antes que eu pudesse ter essa dúvida, e eu tinha internamente, né, ele disse assim: "Maravilha, Que graças a delícia. Deus, agora a gente vai aproveitar a vida. Agora ninguém nos segura, nosso filho é adulto, a gente vai, ó, enlouquecer, vamos aproveitar a Ai, vida, que né". Ele delícia. trouxe aquela fala no momento, assim, que, ó, foi aprovado, saiu a aposentadoria, né. E aí o que nem ele nem eu sabíamos, que dali a um ano ele ia partir, né. O Estevão faleceu em 2021, teve uma parada cardíaca. Naquele tempo, assim, é muito legal, Carol, ver a presença de Deus tão forte na vida da gente, até no momento como esse, assim, né. Porque o Estevão faleceu no meio da pandemia. As pessoas não conseguiam Se despedir. enterrar, se despedir dos seus entes queridos. Imagina tu ter alguém muito querido, teu familiar, E você e não conseguir enterrar e ele. tu saber que ela faleceu e pronto, né. Então, quando o Estevão faleceu, ele não estava em Porto Alegre, ele estava no interior, né, do nosso estado. Eh, isso foi cuidado de Deus. Se ele estivesse em Porto Alegre, o grande hospital referência em Porto Alegre estava fechado. Ia acontecer a mesma coisa, embora ele não tivesse falecido de covid, né. Ele faleceu no interior, ele não foi atendido a tempo, porque ele estava na rua, né, todo mundo com medo de tocar em alguém desconhecido, não é da cidade, a covid, não tinha vacina, a gente estava vivendo aquela coisa, que loucura é Aquele essa que está caos, é, que acontecendo? loucura é essa? Ninguém sabia muito Isso. bem o que estava. Então ele foi reanimado no hospital depois de 30 minutos, então não tinha como voltar, né. Mas a médica já tinha me falado: "Não, não tem nenhuma parte, né, que vai voltar", mas ele foi pra UTI com um oxigênio, aquela coisa toda, né. E eu tive 5 dias do Estevão na UTI. Num primeiro momento parece assim: "Bah, que dor", mas que amor de Deus, Que amor de porque eu Deus. tive 5 dias para me despedir dele, 5 dias para conversar com ele, assim, né. E tem uma coisa assim que E o que faz. dizer, né, nesse momento? Porque você ninguém esperava, ele não estava doente, quando alguém está doente, você até fala: "Ai, já vou me despedir, já vou me preparar", mas numa situação dessa,
O que pensar e falar, O né? meu primeiro contato, Carol, era uma quinta-feira de madrugada, a doutora conversou comigo primeiro e com meu filho, até chegar lá, deu 2 horas de viagem. E aí eu fui ao encontro dele, né. Por mais que ela tivesse me dito que não tinha volta, né, eu sei qual é o meu Deus, né, eu cheguei lá e disse: "Olha só, Estevão, tu tem 3 dias, domingo tem missa, então tu tem até domingo pra ficar bem, a gente ir embora pra casa, porque domingo tem Tem missa". missa. E a Então aquilo gente eu estava braba com ele, assim: "Vamos parar com isso aí, né, brava, como assim? essa altura, né". Então, com o tempo eu fui absorvendo, né, Entendendo mais, né, o que entendendo estava mais. acontecendo, o quadro, tal. E tem uma coisa, Carol, que eu descobri agora, assim, que fez parte um pouco da minha essência, da minha vida, olhando pra trás, que é a coisa do humor, de lidar com algumas coisas com humor. E outro tempo eu estava lendo aí um livro do Viktor Frankl, que fala sobre a questão do humor no campo de concentração para poder dar conta das vivências, Das assim. vivências, claro. Isso. Então, assim, eu cheguei, eu me lembro que no penúltimo dia, assim, de despedida, eu cheguei na UTI e tinha 2 técnicas atendendo o Estevão ali, né, medindo coisas e tal, e eu cheguei, e uma delas falou assim pra mim: "Nossa, ele parece ser um homem muito vaidoso, né", porque ele tinha as tatuagens todas à mostra, assim, elas eram muito bonitas, né, com representação da Mãe de Deus, Guadalupe, ele tinha santas todas ali. E quando ela me disse aquilo, assim, ela usou no passado. Ele parecia ser um homem. Nossa Aquilo pra senhora. mim, assim, né, então, alguns elementos que, olha, acabou mesmo, né. Eles foram Mas eu foram precis chegando, mas eu precisava sair daquilo ali, né. claro. Eu disse pra elas: "Vocês não estão aqui tocando nele, coitado, não pode nem se defender, né". Elas ai, elas riram e ficaram, assim, constrangidas, né, mas agradeci o elogio. Então as coisas foram se acomodando, e eu vejo isso como um presente de Deus, assim, foram 5 dias. Até que no último dia consegui me despedir, dizer tchau, porque já estava chegando a hora, né. Então, a partir desse dia, eu consegui entender, assim, que embora a gente seja um só, né, porque a gente é da a mesma carne, né. Então, quando o outro vai embora, sangra, é natural que sangre, né. Se a gente olhar essa metáfora, assim, vai Vai sangrar. sangrar, vai doer muito, vai Mas ser difícil a que retomada, nossa, vai e mas muita gente se que perde nesse caminho, muita gente se perde. porque olha muito para trás. E se a gente respeita a vida de quem esteve conosco, e a morte faz parte da vida, então eu preciso respeitar a morte Que também, é o tempo que ele tinha, que é né. dele, que ninguém tira, amado do pai que era, né, e é o pai que sabe da vida dele. Então, como que eu vou chegar para Deus e dizer: "Não posso, eu amo esse homem", um Deus que é o dono do amor, ele é o autor do amor, eu vou querer falar de De amor com amor com ele. ele, é. Então, Ele meu sabe do teu amor, ele né, ele sabe. te ama também, né. Então o que eu falei assim: "Olha, Senhor, eu aceito, o projeto é teu, né, só vem comigo, não me solta", É, não me né, deixa sozinha pra eu nessa conseguir caminhada. seguir. Porque é aquela coisa, eu estava vindo até aqui, agora pra onde que eu vou? Eu sabia pra onde nós íamos. É, E vamos a viver minha agora que eu tô direção. aposentada, né, E vou agora? viajar, vou ficar É, que feliz. aposentadoria vai ser essa? Que loucuragem vai Que ser essa? é, que eu quero Sozinha, saber. né. Então, é isso que eu olho e tento fazer todos os dias, né. Que caminho é esse? Né, entender que esse caminho o caminho é individual. A nossa história é individual, embora, eventualmente, em alguns momentos, a gente vive como casal, né. E as coisas vão se misturando muito e claro, tem uma sintonia, tem um Sim, respeito, né, há essa dificuldade de entender onde começa um, onde termina o outro, isso, né, porque o casamento, o relacionamento de pessoas que se amam é assim, né, tem essa isso, troca, essa e aí quando acontece essa ruptura, acontece, eu costumo dizer que a gente não está preparado, né, ainda. A gente não não, tem evoluído, não, não importa não, qual a sua religião, qual a sua crença, a não. gente não é um ser evoluído neste ponto para olhar para a morte e dizer: "Ah, ok, e Não, tudo bem", e seguir a vida como se nada tivesse acontecido, né. Mesmo sabendo que a gente tem prazo de validade, né, que a isso. vida ela é E que a morte é finita, né, que a certa, morte é a certa. gente não tem, não. Então a gente busca o quê? Redes de apoio, né, a nossa fé, amigos, que graças a Deus, assim, né, o próprio movimento de casais me deu muitos, né, Muitos, a família, e aí a gente vai se reconstruindo
Com o olhar de todos, com a mão de todos, com a oração de todos, e aí tu vai seguindo, né. E como é importante a gente ter esse acesso, né? E trazer o propósito, né, de quem você é, trazer os seus valores para este momento. Sim, Porque quando a gente passa por uma situação de perda, né, ou alguma coisa que é muito abrupta, assim, que você não está esperando, a tendência acontece muito de você se perder, de se revoltar, sim, né, de se uhum, voltar contra Deus, por exemplo, né, sim, principalmente as pessoas que vivem a comunidade, que sim, respeitam e falam: "Por que comigo? Por que agora? Por que assim?", é, né. Então, entender que são vários coisas que a gente precisa pensar, né, e uma das coisas quando eu perdi Pedro, né, e eu ouvindo você falar: "Como é bonito, foi o tempo dele", você sabe que eu tenho isso. eu ressignifiquei, tô seguindo várias coisas, mas eu ainda tenho muita dificuldade de me despedir, sabia? Eu acho que eu nem consegui me despedir desse jeito. Mas você olhar e saber que tem um Deus que está cuidando de você, que amar a Deus, né, só nas bodas de Canaã é fácil, Hum, quero ver amar ele no Calvário, Calvário. e aí Uhum, e e é isso, né, e confiar plenamente de que vai dar certo, sim, porque eu confio em ti, sou tua filha, tô aqui, né, uhum, me sustenta para eu continuar caminhando, porque só com as minhas forças, eu não sou capaz de passar por essa dor tão grande, né, sim. essa despedida, enfim, então é um ressignificado mesmo, né. E tu sabe, Carol, que, 8 de julho era aniversário de casamento. A meu modo, eu celebro. Ai, o dia que Deus me deu esse presente. Pensa, né, eu ganhei um presente, não tá mais comigo, mas foi um dia muito importante na minha vida, porque a partir daquele dia é o meu filho, é a minha história, é o lugar onde eu tô hoje, eu tenho certeza, assim. Embora eu esteja só com os meus projetos, tem muito do Estevão aí. Tem Porque ele muito. não era muito corajoso, mas ele era um encorajador, assim, para algumas coisas, né, então eu sinto muito a presença dele, assim, me encorajando para seguir, né. Ele era uma pessoa muito positiva, Olha assim, que conexão, né, que coisa muito, linda. muito. Claro que eu acredito que no caminhar, né, nessa sua caminhada, ela não ela tem os seus altos e baixos, né. Sim, Tem momentos em que você dá aquela apertadinha no coração, né, tem. que você sente a falta, mas eu queria que você contasse um pouco, assim, como você conseguiu ressignificar, né, o que que você trouxe, o que que você pensou, como você falou assim: "Esse momento vai ser que eu vou fazer agora? Como Uhum. vai ser meu caminhar?" Não foi do dia pra noite, Carol, né. E essa coisa, assim, tem dia que não é bom, tem dia que não é bom, e eu deixo ele não ser bom, né. Respeita o momento, né. Respeito. Tem dia que eu me acordo assim: "Nossa". E aí eu tenho umas falas comigo assim: "Ó, eu hoje tu vai sofrer, hoje tu mas amanhã Não, acabou". Então eu eu tenho não umas admito. negociações comigo, assim, né. Eu tenho uma dificuldade com o inverno. O inverno era uma estação, assim, que a gente amava, viajava, essa coisa da serra. Aham. E o inverno para mim ele é assustador depois, né. Então no inverno passado eu disse: "O inverno que vem eu não vou viver esse sentimento, vai Esse ser inverno, né, diferente", né, porque é um inverno dentro e outro e fora. fora, né. Eu me lembro ainda, assim, sobre essa questão, assim, da gente procurar a nossa identidade, né. Em seguida que eu fiquei viúva quebrou a minha frigideira. E lá em casa o Estevão era o cara da cozinha, ele cozinhava, ele comprava os utensílios porque ele era da cozinha. Da cozinha, ele que tomava conta daquele pedaço. É, negociações, assim, né. Carol, eu andei muito pra achar aquela frigideira e eu não achei mais. E chegou um ponto, assim, você não tem tempo de ficar procurando essa frigideira, e eu fiquei pensando assim: "Por que que tem que ser essa?". Porque era a que ele tinha Que ele comprado. tinha comprado É como se eu escolhido, tivesse que repor uma coisa que não era minha. que Eu era disse importante para ele, né. pra ele. E aí eu me dou conta nessas pequenas coisinhas, eu disse: "Opa, só um pouquinho, será que é esse o tipo de frigideira que eu quero?". E aí eu fui em busca de uma frigideira que tinha minha cara, assim.
Achei. Nem sei se Então, vai funcionar, mas não ela sei, tem mas ela flores e frutas sei e lá, ela é ok. mais larguinha, sei lá, é essa daí. Então, esse é um exercício todos os dias, assim, porque tu te remete àquela memória que tu tinha e que é maravilhosa, assim. Com ele, né, mas agora quem É, sou eu eu diante preciso. disso, sem ele, né? Isso. E aí, respondendo a tua pergunta, né, eu comecei a ter que dar conta da minha vida. O Estevão me levava para o trabalho e buscava todos os dias, porque eu não dirigia, Carol. Nossa. Eu não dirigia, né. E além de E não como é importante dirigir, você dirigir hoje em dia, né, para ter essa nossa, liberdade. Então, assim, para quem não sabe, é como se é que aqui a gente tem muito metrô, né, a gente tem muita mobilidade. Então, em sim, São Paulo, se você não dirige, você ainda se movimenta muito. Lá não, né. não muito, Lá você tá em outra, Grande Porto Alegre tá em outra cidade, então para você se locomover é longe, é sim, difícil, é né. difícil. E além de eu não dirigir, eu tinha medo de dirigir. Então, o Estevão sempre dizia assim: "Ó, tem que tirar tua carteira, tem que tirar a carteira". E eu disse: "Não, tá muito bom assim". E eu tinha medo. Então, se a gente fosse viajar, na noite anterior eu já passava mal, já ficava assim: "Ai, estrada, essa coisa". Nunca aconteceu nada, mas eu tinha aquele medo. Muito bem. E Lá aí no eu fundinho alguma coisa, né, assim, depois que eu me aposentei, eu recebi uma proposta para trabalhar numa obra social salesiana em Viamão, que é né, outra cidade de Porto. 30 quilômetros da minha casa. E aí quando eu coloquei na aquilo assim: "Meu Deus, acho que deve ser uma experiência maravilhosa", e foi, né, fiquei 3 anos lá, saí agora em dezembro. E o Estevão disse assim: "Eu te levo e te busco, eu trabalho mais em casa", assim, o trabalho dele era mais com representação, era online, aquela coisa toda. E aí a gente botou aquela na ponta do lápis: "Vamos". Valia a pena e deu É, certo. quando ele faleceu, eu disse: "O que que eu vou fazer? Eu vou sair do trabalho? Eu não posso, eu preciso agora do meu trabalho para essa minha rede, essa coisa toda, né, É, me enfim". suprir, É, me manter pessoas, ativa, e claro. um lugar de muita oração, um lugar muito querido, assim. Eu vou ter que aprender a dirigir, não acredito. Eu passei a vida inteira lutando contra Sim. isso. E aí me matriculei, Carol. Aulas, Aí eu fico teóricas só online, imaginando você chegando lá. aulas teóricas online, no meio da pandemia. E uma galera muito jovem, meninos e meninas ali, Ah, assim, sim, né. porque a primeira coisa, né, por isso que é importante, entender lá atrás o que aconteceu, né, porque você não dirigia. Porque a primeira coisa quando você, alcança a maioridade, né, que é os 18, é tirar sua carta, Sim, porque isso é sim. sinônimo de liberdade. liberdade, de, De não é a nem poder, não sei, acho que é adultez. adultez. Eu ia falar poder, mas não é Adultez. poder, é Uhum. adultez. É É, uma forma de você virar a página e falar assim: "Agora eu não sou mais criança, nem adolescente, eu sou um sim, adulto". É você ter a sua carteira. sim. E aí, fui fazer eu disse: "Tá", fiz as aulas ali, passei, deu tudo Parece tão certo. simples, né, sou Muito simples, eu professora, né, achei como que eu assim: não "Ah, vou. vou sair co", nem precisava fazer esse negócio, mas tudo bem, vamos lá. Eu Comecei dou as uma aulas. lidinha aqui e consigo passar. Comecei as aulas com uma instrutora maravilhosa, empoderada, assim, eu olhava para ela na direção, queria ser ela, assim, né. E aí fiz as minhas 20 aulas e ela me disse: "Eliane, vai precisar mais algumas", e eu: "O quê?". "Tá bom", meio contrariada, mais 5. Fiz a primeira prova, rodei. Eu fiz a segunda, eu rodei. Eu fiz a terceira e a quarta, Carol, e eu Rodei, rodei. meu E eu Deus. ficava muito incomodada que eu via aquela galera, assim, uns meninos eles fizeram aniversário ontem, E vieram fazer a prova e na mas hora. eles já dirigem. E aí eu fiquei: Eu "Cara, como é comecei a que di que ninguém me pode?". escute, tá, gente, mas eu com 15 anos eu dirigia na Castelo, Olha, pegava estrada, meu Deus, com 15 anos. Eu Deus, já dirigia. Então quando eu tirei a minha carta, eu já dirigia. olha só, Então provavelmente eles já dirigem. e era uma co Será que eu vou ser provável presa? Não, porque nunca foi acidente nem nada, né, agora já foi, já é, passou. Aí eu caducou. perguntando se eu vou ser presa é ótimo. Eu vou perder minha E carteira aí, agora? Carol, eu estava num momento meu, assim, que as minhas terapias envolviam muito a questão do meu luto, né. Então eu tenho um terapeuta maravilhoso, assim, o Rodrigo, maravilhoso. E a gente conversava muito sobre muitas coisas que do meu universo que eu estava vivendo. E aí, quando na semana anterior à minha quinta prova, e aí eu fiquei com muita vergonha de rodar tanto, eu não contei pra ninguém, né, eu disse: "Agora é segredo meu, porque eu não vou Esse mais porque passar essa essa vergonha". vergonha. Tem limite para fazer as provas? Tem 1 ano. Do início do processo até o final, tu tem que fazer tudo em 1 ano. E aí eu disse meu filho disse: "Mãe, quando é que você vai fazer a tua próxima prova?" Eu disse: "Ai, Davi, não vou, eu vou largar uns 2 meses aí, eu não quero fazer isso agora, cansei".
mas já estava marcadinha, era na próxima semana. E aí depois você foi lá rezar, falou assim: "Ai, eu dei uma mentidinha aqui, E né, aí eu ai". tive minha consulta com o meu terapeuta. Rodrigo, hoje eu queria sair um pouco da nossa conversa habitual, eu tô com um probleminha aí que eu precisava entender. Resolver. E aí eu contei pra ele, eu tô indo pra minha quinta prova. Ele, Liliane, tu nunca falou isso comigo. Eu disse, não dá tempo, tem outras coisas mais importantes. Eu sempre colocando outras coisas, porque eu dirigir era uma obrigação, não era um desejo, né? É, Enfim. então não estava ali na sua Não era nas minhas desejos, assim. E aí ele me fez uma pergunta, que eu falo sobre isso no livro que eu comecei a escrever, que depois a gente conversa, e falo sobre isso no meu monólogo. Ele me pergunta assim: Eliane, tu é capaz de dirigir tua vida? Eu olha que disse: profundo. óbvio, eu sou capaz, tô dando conta, vai dar tudo certo. Ele: "Então tu consegue dirigir teu carro, a estrada é a mesma. Vai lá fazer essa prova, Olha que escreve profundo. aí em cima do computador assim, ó, eu consigo dirigir a minha vida, e vai Ponto. E fazer o a tua carro prova". faz parte da minha É, vida, é só um uhum. pedaço, né. E aí eu tomei aquilo pra mim, mantive o segredo, então era só meu terapeuta, né, que sabia, e o padre Ronaldo, que é um amigo, e no dia na hora da prova eu disse: "É agora, reza aí". Aí você fala assim: "Padre, no milho, no milho, Melhora porque bem a tua senão conexão, aí eu senão não preciso de vai chegar". força. E aí, Carol, eu fiz a prova e passei sem nenhum erro. Eu tenho tanto orgulho, tá marcadinho lá o negócio. 100%. Feliz da vida. Perdi a voz naquele dia, Eu assim, né? acredito, olha Porque olha a não liber era o carro, era a vida. era a vida? Ali eu tive assim, ó, tu consegue dirigir a tua vida. É lomba, é pedregulho, é acostamento, é chuva, é Não noite, vai dar importa, vai dar certo. certo. Vai dar certo. Então, eu E isso é fiquei. ma é só mais um pedacinho, é só mais um Isso, processo, é só mais uma isso. parte do grande, do Então, todo. aquela pergunta que meu terapeuta fez, ela me acompanha até hoje. Quando ele me disse assim: "O trânsito e a vida, né, a estrada é a mesma", Carol, não teve um dia que eu não tenha ido para a estrada, e todo o episódio que eu vejo ou que eu vivo, eu comparo com a minha vida. Todo episódio eu comparo com a minha vida. E é muito lindo, é uma metáfora que eu tomei para mim. E aí, para minha surpresa, eu dirijo há 2 anos e um pouquinho, eu amo dirigir. Olha que coisa, Carol, eu você amo fica pegar a pensando quanto estrada. tempo você perdeu de dirigir ou você entende que era este É momento? esse momento. Talvez antes pudesse ter, sei lá, é agora. Eu vim pra cá, Carol, voando, né, e eu Eu pensei vou assim: "Ah, deve ser legal vir de carro", nossa, eu já porque eu fui de amo. carro para lá. É É. cansativo, o ideal é parar, Claro, mas eu já fui numa claro. tomada só, Uhum. mas é muito delicioso, É muito gostoso. muito bom. Eu já fiz algumas viagens para Santa Catarina. São 6 horas, né, a trabalho, no verão, enfim. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto disso, né. E vou fazendo essas Porque eu acho que isso comparações. tem um novo significado, Tem. né, de um novo momento, de quem você é agora, de para você não é um ar de adultez, mas é um ar de Eu decido onde eu vou. é, uma nova você, né, diante de Isso. uma nova pessoa diante disso, Eu num novo cons eu começo, consigo ir sozinha, eu consigo ir. É uma coisa assim, eu né. consigo fazer, né, é Uhum. meu agora, é É minha. meu. Ah, é E é muito uma legal. liberdade tão É incrível. muito interessante. E aí, Carol, o que que aconteceu? Quando eu fiz 1 ano de carteira, eu fiquei, assim, muito feliz de não ter cometido nada, né, De porque não um ter ano tu não perdido a pode carta. 1 ano tu não pode, né, cometer nada. Eu E não perdi a minha aí carta, tá tudo bem então? E aí eu fiz um texto sobre isso, né, 1 ano dirigindo. E aí eu peguei alguns elementos da estrada, né, os caminhões, as motos, retrovisor, e construí um texto, como que foi isso na minha vida, e postei lá no Facebook e ficou. E feliz da vida, né, enfim, dirigindo. E pensando, sempre me procurando, me resgatando, quem é a Eliane agora? Aquela Eliane não me serve, o tempo inteiro, né. É Então fui importante a gente alguns trazer, né. elementos, assim, isso eu gosto, isso eu acho que vai compor legal com essa parte da essência que não vai mudar. Então eu vou Sim, fazendo isso, assim, algumas novas amizades, a manutenção das amizades antigas que tanto me amam e que eu amo também, e eu vou andando por esse caminho. E no final do ano passado, quando eu decidi ficar, assim, né, aposentada, e daí sair lá da obra social lá distante da minha casa, aí né. você decidiu não ir mais. Isso, daí eu fui pra praia com uma amiga e na beira da praia ela me disse assim, essa minha amiga ela coordena um curso, superior de enfermagem. Ela me disse assim: "Liane, dá aula inaugural dos meus acadêmicos esse ano, né".
E aí eu comentei: "Tá, mas a área da enfermagem Como assim? É. tem tanta coisa legal, assim, para trazer". A dengue estava começando, surgindo aquela trazer um conhecimento técnico, né. Ela: "Não, eu quero alguma coisa sobre a vida". Pega aquele que eu nem me lembrava tanto. Pega aquele texto teu lá do Face de quando tu fez 1 ano de direção e transforma numa palestra. Eu quero isso para eles. É, E porque assim, aí os jovens, eles estão começando, eles não têm muita noção do que é, da proporção que a vida vai tomar, né. isso, esse caminho que é longo, né. E aí eu fiquei pensando, achei interessante na hora, eu disse: "Ah, eu vou esboçar isso e te mostro, né". E aí eu comecei a mexer naquele texto e Aquela elegância transformar. toda, né, aquela Comecei a a cabeça mexer. assim, Ai, eu achei muito legal. Eu disse: "Ai, falar disso vai ser legal, falar daquilo", e fui mexendo, trazendo coisas, tirando outras, porque era minha história. Então, quando é a tua história, tu tem o ela manejo daquilo tem, ali, tem. do sentimento, enfim, né. E ele é verdadeiro, e ele é É. real, e ele pode tomar um outro corpo, E né. mexer naquilo ali me ajudou também a olhar para as possibilidades da minha vida nova, assim. Então, chegou o dia de eu me encontrar com ela: "Eu quero te mostrar como que tá". E aí a minha palestra, ela não era uma palestra, eu achei muito estranho, porque ela tinha assim, música, iluminação, ela era composta por algumas coisas, então era uma experiência meio sensorial que ia ter junto dessa história E você toda, que assim, criou né. tudo. Criei tudo, assim, Nossa. né, em casa, mexendo, me lembrei de mais uma coisa, anoto outra, trago, tem que ter música, o que que vai dizer a trilha sonora, o que que não sei o quê. E a gente usava muito essa conexão para as nossas palestras. É Sim, muito de tornar bem complexo para dar conta complexo de tudo, de assim. tudo. É, porque para as pessoas entenderem, não basta só as palavras, o tom da voz, a gente Não, precisa mexer os sentidos. tocá-las através dos sentidos, né, senão ela a mensagem é poderosa, mas, cada um entende e traz para si de formas Uhum. diferentes, né. E tem uma coisa, Carol, assim, a música chega em lugares que a palavra não chega, né. Uma luz diferente, o tom vai no lugar que às vezes só o texto não Não chega. chega, é. E eu fui compondo isso e quando eu sentei para mostrar para ela, ela disse: "Nossa, Eliane". E aí eu digo para ela, assim, que ela fica com umas vozinhas, assim, falando: "Vai É adiante com isso". E daí isso. ela pediu mais uma, né, eu fiz uma noite para os acadêmicos da enfermagem e numa manhã para os acadêmicos da enfermagem, uma turma do direito ainda, porque ela comentou e a colega do direito também Quis tinha também. assistido, quis, e foi uma coisa muito legal. Quando no dia mesmo da apresentação, eu já levei comigo um videomaker e levei um fotógrafo, porque eu disse: "Isso aqui não vai parar aqui, eu quero ter registro disso". Do começo. Isso. E naquela situação ali, então, nasceu Em Direção, esse projeto que eu vivo agora, né. Então eu digo que ele nasceu desde o dia que eu disse: "Não, eu não quero dirigir", né. É verdade. Lá Desde nasceu o meu lá projeto. atrás ele nasceu o seu projeto. Você precisou Uhum. viver tudo que você viveu, passar por Sim, todas essas experiências para tomar esse sim. corpo, né. E talvez, Carol, porque o tipo de mulher que eu era lá atrás, menina, assim, recém-casada, Claro. eu não me via tão, assim, com posse da minha vida. Tão poderosa. Então eu não quero dirigir, ou seja, eu não quero dirigir a minha vida. Vamos Deixa nós 2 juntos, é, eu e meu marido, é, né, é vamos você juntos. é você dando espaço para o outro, porque afinal de É, contas vocês estavam construindo uma isso. vida, e tudo bem também, né. Isso, naquele momento estava tudo bem. E É, hoje eu olho para trás e eu entendo que quando eu digo: "Não, eu não quero dirigir", eu estava dizendo: "Não, vamos deixar a vida indo casal jovem". E quando eu tomo para mim, assim: "Não, eu dirijo e eu quero fazer esse projeto funcionar", assim, olhando para essa experiência, nossa, daí eu comecei a um reencontro. Parece que eu encontrei uma velha amiga, ai assim. que delícia. Ai, muito legal. E Ai, assim, quando eu me encontro comigo, assim, é muito legal. você sabe que a Jaque traz uma frase, vou ver se eu vou conseguir lembrar, já que eu levei. Quando você conhece as suas raízes, você está pronto para florescer. Olha, faz muito sentido. Faz muito sentido, porque olha o quanto você precisou passar, né, Uhum. e achar as suas raízes para você se reencontrar hoje, assim, né, claro, por conta de todo momento diferente, mas se reencontrar e dizer assim: "Olha
Olha minha velha amiga aqui, olha como eu sou Sim. incrível. Sim. E são tantas situações que eu fui olhando para o trânsito e olhando para minha vida, Carol, eu vou te contar Ai, uma me conta, eu delas, quero. assim. Tu sabe que, eu trabalhando na obra social junto dos salesianos, a gente tem os nossos gestores, que são pessoas muito grandes e são salesianos, assim, né, e eles te impulsionam a seguir, Claro. né. Dom Bosco, né, que é o fundador, tem toda uma história, assim, né, de projeto de Educação, de vida. projeto de vida. Isso. Aham. Então o jovem, seja ele vulnerável ou não, ele precisa ter um projeto de vida para que ele siga, é muito legal, assim, a metodologia, né. É. E aí eu tinha também, né, alguns gestores, e teve um dia que um deles saiu, não seria mais o meu gestor. E ele tinha uma importância muito grande, assim, para aquilo que eu fazia, né. Aí você falou: "E agora? Bah, mas" Daí eu fiquei em choque, assim, e naquela manhã cedinho eu fiquei sabendo e eu parti para o serviço. E quando eu tô indo pela estrada, porque seguir da minha cidade, quem é de lá vai saber, assim, localizar, eu pego a Freeway, né, Uhum. e depois uma RS, que é a 118, que ela é bem perigosa, é A muitos RS é, caminhões, ela não é é. duplicada no trecho que eu vou, assim, que eu ia, A né. Freeway é boa, mas a A outra é bem complicadinha, enfim. Tem muito trânsito de caminhões na outra, tem, né. tem. E eu me achava no meio dos caminhões, assim, né. Mas no comecinho não muito, né, eu tinha pânico de caminhão na minha Imagina, não atrás. passou a vida sem dirigir, agora eu tô 1 ano aqui, É. aquele monte Então, um de caminhão pra mim atrapalha, assim, se eu olho no retrovisor, ele vem colado, esse cara, se eu dou uma paradinha aqui, esse cara passa por cima, então é, e pra mim muito tranquilo, 2 vezes eu saí da pista, ai vai, a gente não tá na mesma vibe, é, depois eu vai, entro de depois eu volta. volto. É, É, bem assim. Agora, naquela manhã tinha um caminhão indo à frente, e era, assim, cerração, porque era inverno, é, e e ele cai era uma serração bem forte. iluminado, era um caminhão bem iluminado, eu disse: "Ai, coisa boa". Caminhão à frente, não vou ultrapassar, é a desculpa para o carro de trás, que eu tô indo atrás do caminhão, ó. Mantenho uma distância, né, segura, Segura, mas a iluminação dele vai me levando no meio dessa tá me ajudando, é. cerração, coisa mais boa, assim, aquele caminhão naquela manhã amanheceu assim pra mim. E quando chegou lá adiante na via, tem uma parte que a gente sai para outra cidade, né, eu seguiria para Viamão, que é a cidade que eu trabalhava, e aquele caminhão começou a sair da pista seguindo na direção da outra. Aí você falou: "Não, e agora?". Aquele caminhão indo, na hora, Carol, na hora, eu olhei para aquela traseira de caminhão e eu disse assim: "Obrigada, até aqui, obrigada". E pronto, já remontei naquele gestor que também não seria meu a partir daquele dia. Então Que eu ele estava comecei seguindo uma outra estrada, um ele outro segue uma outra estrada, alguém precisa daquele caminhão e tudo que vem dentro dele, no é, outro não é lugar. só você. Sim. E que agora eu posso seguir sozinha até ali, ele me trouxe que eu siga sozinha. Então, eu fiquei olhando assim, todos nós temos grandes caminhões que seguiram à nossa frente, na nossa vida. Sim, temos. Ou é pai, ou é marido, ou é amigo, ou é filho, por que não, né, os É. nossos amigos. A gente tem gente em quem se espelhar, em quem seguir atrás, né. Por um determinado momento e tem que E pronto, e tá bom, e tá tudo bem, saber eh, chegar a hora que de eu se seja despedir, né. e que eu seja um bom caminhão para quem vem atrás, É, esse é o mais difícil. também. Só quem tá atrás vai saber se eu sirvo, né. É, isso é Mas, então assim, porque Carol, tem muita gente indo atrás de carroça, mal iluminada. Os caminhões, eles precisam de uma boa estrada para andar. A carroça entra em qualquer beco. entra em qualquer beco. E ti E você vai é, e achando que está fazendo a coisa certa, que está no caminho isso. certo, e no fim você está indo para um lugar muito perigoso, Então, né. a partir daquele dia, eu não tive mais medo de caminhão, na estrada, Olha entende? só, Eu ressignificou os 2 pontos, Sim, eu né. achei um jeito para lidar com ele, daí eu tenho na minha mente caminhão bom é caminhão à frente, né, não vou ficar ultrapassando, deixa ele ter o tempo dele, né. Caminhão atrás, eu vou andar umas corridinhas, se precisar eu saio da pista, mas Eu não quero ele atrás de mim, porque ele é muito maior do que eu, e vai me dar também problema. naquele momento, além de pensar nesse meu gestor, pensei no próprio Estevão. Que caminhão maravilhoso que eu Que ele foi, segui, e é, teve um dia que ele precisou seguir e eu tô embora. aqui. É. Outros caminhões, a fragilidade das motos, o que mais que eu vou encontrar, né. Então isso eu trago no meu monólogo também, né, algumas experiências de estrada que me ajudaram a seguir o meu caminho, E é tão no difícil sentido essa da vida. despedida, esse olhar, você podia ter se desesperado, falado: "Meu Deus, e agora? Eu Meu vou Deus, cadê o parar, caminhão? não vou seguir em frente, cadê o caminhão?", né. Movimento, né. Vai, mesmo que Movimento, devagar, continua o movimento, né, porque as movimento. coisas vão
entrar no seu lugar e elas vão Isso. tomar o caminho e a proporção E eu que acho que elas a melhor precisam. coisa que aconteceu na minha vida, assim, em termos da carteira de motorista e começar a dirigir nesse momento da minha vida, é que essa metáfora que eu comecei a fazer a partir da minha terapia, me ajuda a olhar a vida de um outro jeito. Claro, ajuda a olhar a De vida um de outro outro jeito. jeito, dentro. Olha só, a gente já falou como nasceu o projeto, né? Sim, Em direção. Era uma pergunta que eu ia te fazer, mas tá vendo? O papo uma coisa vai flui, para outra. ele flui, as coisas vão se conectando, né? Então você vê que nada acontece por acaso. Vocês viveram uma história tão Sim. linda lá atrás junto, né? Uhum. Já sendo referência para casais jovens, porque foi referência para mim, foi Uhum. referência para muita gente, né? Continuou essa caminhada, chegou o momento de vocês se despedirem, você Uhum. se reencontra, Uhum. se cria um novo projeto, que é o Em Sim, Direção. E quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, nossa, mas como é interessante essa analogia que ela faz, né? sim. E eu quero ter essa conversa com você em direção, né? Porque eu tenho Uhum. certeza que eu vou ressignificar algumas coisas, né? A gente sempre tem espaço para ressignificar Sim. algumas coisas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, contasse, né? Você já falou um pouco, mas como que você entende que posicionamento e Uhum. propósito, né, se relacionam Uhum. nesse projeto, né? Porque eu costumo dizer, posicionem-se e tenham um Sim, propósito. sim. E ter você aqui hoje, ele reforça muito o que eu venho trazendo. Tá muito alinhado com o que eu Sim. penso Uhum. sobre as coisas, né? Fala um pouquinho Uhum. sobre como você acha que eles se relacionam. Eu acho que a vida da gente inteira, o tempo inteiro é de reposicionamento, né, reposicionamento. A escola formal faz muito bem isso, assim, de reposicionar o sujeito, né. Mas como a gente aprende ao longo da vida, a gente se reposiciona o tempo Tempo inteiro, né. é. O que que acontece, assim, quando eu converso com algumas pessoas sobre o meu projeto, tem algumas mulheres ou nas palestras que eu dei já, né: "Ah, eu também não dirijo, eu preciso perder o medo". Tudo bem, é sobre isso também, Mas não mas é é uma sobre. metáfora que eu É. utilizo, né, o em direção e usar essa minha experiência no trânsito é uma metáfora para falar sobre o sentido da vida. Então, o que que eu fiz, né, eu criei um perfil, eu sou muito iniciante ainda nessa questão toda da mídia, assim, né, tem alguns universitários me ajudando, né, os jovens. Não é um caminho fácil de Não, trilhar. É. tem alguns jovens me ajudando. Mas, então eu criei esse perfil, né, onde eu vou colocando reflexões ali, alguns vídeos, algumas frases e vou refletindo um pouco sobre isso. A ideia, assim, esse posicionamento que eu tomo agora é assim: a gente precisa seguir em direção. É fácil? Não, não é fácil. Mas existem muitas possibilidades, né? Então, eu penso assim que o meu propósito, ele vai ao encontro das mulheres que não dirigem e não têm essa coragem e querem ter? Também. Também, claro. Mas, do ponto de vista de dirigir sua própria vida, de dar sentido para ela, De não estar aqui só a passar, a, a pas- passeio, a né? passeio. Não, Qual que é o seu papel, né? não. A gente falou tanto de propósito nessa temporada, né? De ressignificar, de, de, como fala, mudança de carreira, porque faz parte de quando você para e fala assim, opa, é isso que eu quero para mim? O que eu estou fazendo aqui? E eu não sei se esse processo, essa mudança, ela acontece um momento da vida específico, né? De uma certa idade, que você começa a, a, a falar assim, bom, eu estou muito mais para perto do fim do que do começo. Deixa É, eu entender qual que é o sentido da minha passagem aqui, o que que eu vim fazer aqui, isso. né? Que muda aquela pergunta, Carol, o que que eu espero da vida? Muda, é o que que a vida espera de mim. O que que eu vou deixar aqui? O que que eu Qual vou que é o ter meu legado? feito, É. Qual né? é a história que vão contar sobre É, mim? porque eu me lembro que quando eu comecei a terapia foi quando meu filho fez 18 anos e pronto, ele teve um discurso comigo assim: "Agora sou adulto". Eu disse: "Como que eu vou viver isso não?". Então fui buscar ajuda. Isso é muito para mim, eu não vou aguentar Sim. essa. E aí, com a ajuda do meu terapeuta, eu consegui entender que aquele era um momento de ciclos. Porque quando ele fez 18, eu também fiz 50, eu tinha encaminhado a aposentadoria. É A ciclo, gente estava encerrou. falando sobre o MCJ, de sair para ir para um outro grupo, né, mais sênior. Sênior. Eu acabei entrando também, uma passagem breve
equipe de Nossa Senhora, assim, É, foi uma passagem bem breve. e aí o que que acontece? A gente vai fechando ciclos e abrindo, fechando e abrindo. A vida é isso, né. Então esse é o tempo que eu me encontro, assim, né, de poder dar um significado para tudo isso. Então o meu perfil, trata disso e agora tá chegando então, né, acho que semana que vem a gente já publica, um evento presencial, Eu vou, né. gente. Eu coloquei o nome de palestra monólogo, né, porque não é só uma palestra, E nem é só um e monólogo. não é só o monólogo, daí eu tenho que fazer essa reverência, assim, ao pessoal do teatro que vai dizer: "Isso não é um monólogo", então eu coloquei os 2, né, porque trata, assim, eu vou contar sobre, né, essa minha história, mas eu vou encenar também, então tem um professor de teatro me Você se ajudando, descobriu um uma Toledo, um não, eu não amado, acredito. que Olha tá como me ajudando transforma. com o palco, assim, porque sou eu sozinha, né, Eu então amei, eu e aí o amei. que que eu vou fazer, Carol, É muito assim? difícil. Eu tô tentando, vamos ver se o que que vai Não, dar. já deu, O que já que deu, já tá, já deu, eu me porque tá, a divirto muito, essência tá aqui, eu né. me divirto muito, assim. Nossa, vai ser Tem maravilhoso. momentos, Carol, de muito humor e tem momentos de drama, então a gente vai fazer um movimento, assim, né, e tem música, e tem luz, tem estrada. Ali eu vou mostrar a metáfora, assim, da pista com a vida, né. Nossa, eu En já tô arrepiada, já tô emocionada, então, nem chegou a é hora. o save the date aí, né, para Aham. 10 de agosto, né. E aí eu acho que mais 2 semanas a gente publica ali direitinho, né, para o pessoal então acessar e poder assistir, vai ser uma coisa bem legal. E a princípio, vai ser uma temporada, vai ser um dia só, como que tá o Vai ser programa? um dia só, né, por enquanto, as coisas elas surgem, né, então eu vou ver depois disso o que que acontece, né. Como vai ser? É. A ideia é que a partir desse evento presencial as pessoas possam conhecer meu trabalho e também contratar para grupos, para empresas, né, para espaços onde tem as discussões femininas, Claro. empreendedoras, enfim, né. E a partir disso, então, a gente poder Ah, eu já vou fazer trabalhar convites. com isso. Eu vou e já Muito vou fazer legal. convites. A A gente tem gen grupos, a gente tem um grupo grande de mulheres empreendedoras, né, que é o olha, Rede Mais Mulheres, o núcleo aqui de Tatuapé, mas é um grupo nacional e é um olha. grupo internacional que tem presença em 2 países, um deles é Portugal, se não me engano, Espanha. Então, é um grupo de mulheres que Robusto. se movimentam, um grupo robusto. Então, num encontro nacional, né, num encontro de todas, cabe Olha, cabe uma palestra monólogo. vamos conversando, vamos sim. É, E a cabe. gente está também começando agora, né, a gente está na parte técnica, o Drivecast, né. Ai, Então o nosso eu podcast já é ia perguntar dentro o do que vem por carro. aí. É dentro do carro, né, a gente faz um em direção a, então cada dia a pessoa que vai estar comigo, a gente vai para algum lugar diferente. Faz uma palhinha. E Não, mas assim, o aí estúdio vai ser um carro? Vai ter uma coisa vai de ser dentro do carro. ah, você vai para dentro do Eu vou para carro? dentro do Já carro e começa a eu pegar a ideia aí, hein? eu vou Começa a para pegar a dentro do ideia. carro com o meu convidado, a minha convidada, né, e a gente vai Aham. estar filmando ali, depois edita essa conversa, né. Vai ter uma chamadinha também logo lá no meu perfil, Nossa, eu né. achei muito É bem legal a legal. ideia. Então a gente vai conversar sobre o sentido da vida para aquela pessoa e a gente vai ter um papo como a gente está tendo aqui sobre a vida. Sobre a vida. E aí é É. como se vocês estivessem na estrada. Você vai narrar Isso. alguma coisa? Me conta um Eu vou pouco. conversar sobre o sentido da vida, a gente vai olhar, assim, para a estrada e de um jeito muito dinâmico e Fazer essa brincando, analogia, fazer essa analogia com a vida, né. que é o que você fez esse Isso, tempo, esse esse um tempo ano todo. dirigindo. Olha Então, como é eu poderoso tô na parte você. dos convites agora. Olha como é poderoso. Você tá no agora. Você tá voltado para descobrir quem você é e com atenção plena nesse processo. E olha quanta coisa, né? Você se esvaziou de você para nascer uma nova pessoa. Você se deu esse espaço, né, para trazer coisas E novas. Olha, precisa esvaziar, sabe. Esse é um movimento difícil também. é porque a gente é muito apegado e muito agarrado àquilo que a gente viveu, porque é Sim, gostosinho, é conhecido, é confortável. confortável, Uhum. mesmo não sendo seguro, é o que você conhece, então você sabe lidar com aquilo, Sim. né? Quando você se esvazia e que você começa, eu passei por um processo assim, semelhante, né? E quanta coisa nasce quando você se desprende.
Sim, tem que dar espaço, né, para isso. Tem que né? dar O espaço. podcast nasceu assim, a mentoria nasceu assim, meu posicionamento, né? Se você entra nas minhas redes sociais, né? O meu posicionamento fala sobre sobre os meus valores, o meu propósito. Lembra? Não vamos ficar em cima do muro. A gente precisa se posicionar e a gente vai se relacionar com as pessoas que têm os mesmos valores. Talvez nem o mesmo objetivo, mas os mesmos valores, as mesmas crenças e as coisas vão se conectando e elas vão Uhum. tomando uma E só o proporção. fato de andar, de seguir em frente, já é uma boa conexão, né. Já é uma boa Então conexão. é uma coisa, assim, que, olhando para mim, assim, né, eu tenho a gente pensa, o Drivecast, eu não sei o que vem depois, né. É. O Depois que o vem tempo e o depois do caminho vai Drive? dizer o que que é que vai acontecer, É. né. Mas olha Mas quantos projetos. Tem o mas o Drive monólogo e o o Drivecast. Drivecast é uma temporada, vão ser 4 episódios, assim, que a gente tá montando e vamos ver o que que acontece, depois se a gente segue ou não, né. Sim, Mas mas eu tô muito animada com isso, assim, vai seguir, já porque deu certo. Aqui também era para ser uma temporada no, como fala, com imagem. Eu já tenho um sim, projeto da próxima temporada, que é meus investimentos, minhas regras. Então, assim, se abrir e produzir, né? Produzir e ser produtiva, né? Mas chega um momento, não sei se você tem essa impressão, que é um produzir que você não produz só para você, né? Você tá tão cheia de uma verdade que você quer que o outro receba isso, né? Nem todo mundo vai estar preparado para ouvir o que você tem a dizer, né? Mas aquele que tiver, e eu costumo dizer, a sua dor ou a sua história pode curar o outro. Então não pode se calar, né? Então, e quando a gente está transbordando, né? Transbordando, precisa colocar para fora e deixar que as outras pessoas tenham acesso. sim. E é uma coisa assim, Carol, embora vá falar sobre mim, não é sobre mim, é sobre o outro. Sim, é Essa isso. possibilidade que, olha só, assim como algumas mulheres disseram, eu também não dirijo, né, tenho vontade, quiçá no coração de algumas, eu também preciso tomar rédea da minha vida. Eu preciso ver possibilidades, né. Às vezes as pessoas vivem, essas perdas e não veem Não vê possibilidades. É possibilidade. muito sofrimento, Não consegue colocar. é Porque, assim, muito muitas sofrimento. pessoas têm recursos emocionais, né? Financeiros, estruturais de vida. A gente não Sim. pode achar que todo mundo é igual. E outras pessoas não têm. Então, quando a gente fala que é é universal, todo mundo vai ouvir, vai entender, e vai acolher e vai fazer sentido para aquele que tiver que fazer, que for da vontade de Deus. Faz parte da existência humana. Então, assim, não dá para a gente se calar, né? Quando ele está enchendo, o coração está cheio de amor, principalmente, que é verdadeiro, a gente precisa colocar para fora. Mas olha só, a gente já tá há 1 hora, ô produção. Eu adoro falar com a minha produção que tá aqui. A gente já está. Se não tá 1 hora, tá quase 1 hora e 20. em direção. 1 hora e 20 em direção. Você acredita nisso, gente? Eu falo que a conversa é Olha! tão boa, é tão maravilhosa. E você que estiver assistindo, que assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Tenham se visto nessa estrada, nesse novo caminhar, no se esvaziar de você mesmo para deixar coisas novas, Novas. faça nova todas as coisas, né? E antes que eu termine, agradeça, né? Gostaria que você fizesse 2 coisas. Deixasse seus contatos, mesmo que eu coloque lá, mas fala um pouquinho, né, dos seus contatos, onde te encontrar. E deixasse uma mensagem para as nossas mulheres que nos acompanham. Tem os homens também, né, que nos acompanham, mas principalmente para as nossas mulheres, porque eu não, eu tenho certeza que essa transformação e esse não saber como caminhar e chegar no próximo passo é muito mais medo nosso feminino, né? Da nossa existência. Então, Então tá bom. Então o meu contato, né, o meu perfil é @Eliane Moura em Direcão. Isso, Eliane Moura em Direcão. E o meu e-mail é atendimentoelianemoura@gmail.com.
gmail.com, certo? E aí tem o celular também, eu posso te passar e tu colocas ou tu Coloco, quer. pode deixar. Aham. Uhum. E eu acho que a mensagem, Carol, assim, para a gente poder pensar, é que cada uma de nós tem uma história. Cada uma de nós tem uma história. Ninguém conhece melhor a nossa história. Então ela precisa estar nas nossas mãos, né? É um processo fácil? Não é um processo fácil, né? Mas ele é o único. Seguir em frente, seguir em direção, né? É o único lugar que a gente de fato pode seguir. Não é tênue, não é uma linha reta. O fato de andar, às vezes, 2 ou 3 passinhos atrás faz parte desse caminhar, desse seguir em frente. Então, eu acho que o que aprendi muito e aprendo todos os dias com esse projeto que eu coloco, assim, né, da pista e da vida, né, olhando que a estrada é a mesma, são os desafios, né. O importante é seguir, que nenhum desafio nos amedronte e que nos faça parar. Essa é a ideia, acho que para Que lindo. deixar assim, É isso que aí. nenhum desafio Nos faça nos parar. faça parar. Ai, meu coração tá quentinho agora, gente. Mas chegamos ao fim dessa temporada. Ai, Te que espero, Carol, no delícia. monólogo, vai estar bem, Ai, eu bem vou super. Eu legal. já sei a data agora, vou Convido até. as pessoas para seguirem, compartilharem lá, né, para essa história chegar em mais Mas lugares. eu vou contando para vocês aqui também no meu canal. Então, continuem, né, acompanhando, nos seguindo no Carol F. Ken, aqui no Ela Podcast do YouTube ou no Spotify. Eu quero agradecer a Jaque Oliveira Beauty, porque foi a nossa patrocinadora oficial de toda a temporada, ela que cuida da minha imagem, né, e do meu cabelo, e da minha autoestima. É muito importante você ter alguém que Importante. te acompanhe e que te direcione, né, para um novo caminho. Quero agradecer muito a todas as participantes dessa temporada, né, que foi muito importante. A gente teve a Renata Mota Lucchesi aqui, falando sobre transição de carreira, né, sobre propósito, o que movia o coração dela para ter um novo caminhar, né, para se sentir, ter espaço com a sua família, ter um sentido diferente para aquilo, dar um sentido diferente para aquilo que ela já estava fazendo. Tivemos a Ju Romantini, que é uma pessoa sensacional, eu amo, falando de uma vida no agora, né? Uma vida em que você troca a sua energia, uma vida que você tem percepção de quem você é, que você cuida da sua saúde, que você tenha longevidade, né? Principalmente para viver com aqueles que você ama e que você tem propósito naquilo que você está fazendo. E agora, Eliane Moura, querida, que foi um presente ter você aqui, fechando, né, essa nossa história de eu me conheço, eu me respeito. Fechou muito essa história, trazendo em direção, né, trazendo essa analogia que você fez em dirigir com a vida, com os passos, os próximos passos, e foi assim um presente, uma delícia. Eu que agradeço o convite, valeu cada quilômetro de chegar aqui. E Muito foram obrigada. quilômetros, né? Amei estar aqui. E eu me fico aqui, me despeço, dizendo para vocês, assim, do fundo do meu coração, seja tudo aquilo que vocês puderem carregar dentro do seu coração, né? Não deixe que ninguém rotule quem você é. Falo bastante sobre isso. Saia de cima do muro, tome uma posição, se posicione, né? Tenha um posicionamento. Amem, ame, ama, né? O amor, ele move e não fique parado, né? Vamos nos movimentar. Então eu me despeço. Ela Podcast fica por aqui. Eu aguardo vocês na próxima temporada. Sim, teremos uma nova temporada cheia de novidades e muito conteúdo importante para a gente alavancar os nossos investimentos e também fala de posicionamento feminino, né? Então, o nosso novo episódio, provavelmente teremos 4, né? Eu gosto de falar assim, entre 3 e 4. Meus investimentos, minhas regras, eu espero você. Tchau!